Olá, gente. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu quero aqui falar um pouquinho sobre esses acontecimentos que estão acontecendo dentro da igreja Deus é Amor. Eu vejo muitas pessoas saindo em defesa da Leia, outros contra. E eu gostaria aqui de falar para todos vocês que, no meu ponto de vista, a diretoria da igreja tomou a decisão mais certa quando a diretoria disciplinou a Leia Miranda. E eu vou dizer o motivo, eu vou dizer por quê. Primeiro, porque tem que servir de exemplo. Tem que servir de exemplo. Porque se um pequenininho é disciplinado, os grandes também têm que ser disciplinados. Eu parabenizo a diretoria da Igreja Deus e Amor por tomar essa decisão. Por quê? Porque vamos supor que esse áudio tivesse vazado de uma outra pessoa. Com certeza essa pessoa seria disciplinada. Agora, se a diretoria não disciplina a cantora Leia, o que o povo ia dizer? O povo ia dizer que ela não foi disciplinada porque ela é filha da Ireni Miranda. Então, gente, a diretoria fez certo. A diretoria, até que se prove o contrário, a diretoria agiu corretamente ao disciplinar. Não é disciplinar, ela não foi disciplinada. Ela foi, tipo assim, até que se esclareça os fatos, para poder ver se aquele áudio é falso ou verdadeiro. Então, eu parabenizo a diretoria da IPDA por ter tomado essa decisão. Por quê? Porque se fosse eu, com certeza estaria disciplinado. Se fosse você que está me assistindo aí, com certeza, se fosse outra pessoa, com certeza seria disciplinado até provar a inocência da pessoa. E a gente espera que ela prove a sua inocência. Se realmente ela foi inocente, ela vai provar a sua inocência, e se não for, ela vai passar pela disciplina que tem que passar e o barco continua. Agora, eu vou falar para vocês também sobre o que eu achei, assim, no meu ponto de vista. O erro da diretoria foi não disciplinar o Davi Miranda Neto há mais tempo. Por quê? Porque o Davi Neto, ele tem aprontado, não é da agora. Não é da agora que ele tem aprontado. Todo mundo sabe, não é? Que ele foi lá para Israel com aquele povo, né? E foi ali provado ali em fotos que ele usou bermuda, né? Estava lá com a turma lá jogando futebol, e ele não foi disciplinado na época pela diretoria. Então, isso daí já é um erro da diretoria. E também, quando o Davi foi fazer lá aquele regenere lá, quando ele colocou lá, segundo ele colocou na mesa da diretoria, né, sobre como que ia ser o regenere, e a diretoria aprovou, tanto que aprovou que o regenere está lá. Então, as paredes todas escuras, mal iluminadas, fumaças, luzes. Então, quando ele veio com esse projeto, a diretoria era para ter falado não. Não. Por quê? Porque isso daí não é assim. A igreja IPDA não tem esses costumes de fazer essas coisas. Então, a diretoria errou foi nisso aí. Por quê? Porque desde o começo era para ter barrado o Davi Neto. Quando o Davi Neto ele foi lá para aquelas falar contra a doutrina da igreja, falar contra o regulamento da igreja, meu Deus, se fosse eu já tinha sido disciplinado na mesma hora, se fosse outra pessoa. O próprio Davi Neto, ele deu uma entrevista lá no programa do César Cavalcante, e ele dizendo que se ele não fosse neto da Ireni Miranda, filho da Débora, ele estava disciplinado.
O César Cavalcante perguntou a ele, né? E ele disse, olha, eu não sou disciplinado porque eu sou filho da Débora Miranda e neto da Ireni Miranda. Ele disse, eu sou da família. Vocês podem conferir essa entrevista lá no César Cavalcante lá, que vocês vão ver ele dando essa entrevista. E depois, quando a diretoria fez aquele pronunciamento, né, falando que vai manter a doutrina da igreja, parabéns pela diretoria por dizer que vai manter a doutrina da igreja, os bons costumes. Quer dizer, a diretoria deu uma cortada no Davi Neto, nos planos dele, nos objetivos dele, na intenção dele. A diretoria deu uma cortada nele, né, falando que vai manter a doutrina da igreja Deus e Amor. Quer dizer, a diretoria aí, ela falou certo, é isso aí, tem que manter a doutrina mesmo. Porque na visão do Davi Neto, a igreja Deus e Amor não cresce mais por causa da doutrina. E eu já digo o contrário, a igreja cresceu por causa da doutrina. Ela cresceu por causa da doutrina. Então a doutrina, ela não pode ser tirada da igreja Deus e Amor. Quem gostar, gostou. Quem não gostar, paciência. Paciência. Agora, se a igreja também liberar as coisas que o Davi Neto quer que seja liberado, a igreja também ela vai perder muitos membros. Muitos membros vão sair do ministério. Então não adianta você agradar 2, 3 e desagradar 80, 90% da igreja. E outra coisa, o Davi Neto, ele acha que se a igreja liberar as vaidades, a igreja vai crescer mais, vai atrair mais pessoas, mais membros, mais jovens. Isso daí é um grande engano. Isso daí, meu irmão, é um grande engano do Davi Miranda Neto. Por quê? Porque nós vemos aí igrejas aí, tem ministérios aí que não proíbe, não tem essa doutrina. Não tem essa doutrina que a Deus e Amor tem. E vai lá para você ver se está cheio de jovem. Vai lá para você ver se está cheio de membro. Tá nada, irmão. As igrejas estão vazias. Tá? Ó, vou dizer uma coisa para você. Quantas igrejas aí, ó, grandes ministérios, grandes, que tem fechado tantas igrejas. Nós podemos citar aí, ó, igrejas aí que não proíbe brinco, não proíbe batom, não proíbe esmalte, não proíbe mulher de calça, não proíbe nem o divórcio. Vai lá ver se a igreja está cheia. Vai lá ver se está cheia de gente que não cabe mais. Tá nada, irmão, muitas estão até fechando. Aqui perto da minha casa aqui tem muitas igrejas aqui que não tem doutrina. Igreja Assembleia de Deus, por exemplo, né? Onde não proíbe muita coisa. Mas vai lá ver se está cheio de jovem. Tá nada. Vai lá ver, meu irmão, é meia dúzia de jovem. Não tem. Não tem. Tem igrejas aqui, ó, que perto da minha casa aqui, igreja aqui que a gente conhece, né? Igrejas Batista, Quadrangular, Universal, Assembleia de Deus, que não tem essa doutrina que muitos dizem que é rígida. Muitos não entram na igreja porque a doutrina é muito apertada. Vai lá para ver se está cheio, meu irmão. Vai lá para ver se tem 100 membros, 200 membros, tem nada. Chega lá, é meia dúzia também. Então você já entendeu o que eu tô querendo dizer. Não adianta liberar as vaidades, liberar o mundanismo, achando que o ministério vai crescer, que vai atrair pessoa. Irmão, isso é um grande engano. O diabo está querendo enganar esse jovem. Jovem não, já é um homem casado, né? O diabo, ele enganou esse Davi Neto. Pelo contrário, se a igreja liberar essas vaidades, a Deus é aí que ela vai acabar. Ele disse que se a igreja continuar com essa doutrina, daqui 20, 30 anos, acabou a igreja. Eu falo o contrário. Acabou a igreja é se liberar o que ele está querendo liberar. Aí acabou a igreja Deus e Amor. Aí acabou. Aí você vai ver, meu irmão, o povo saindo aos montes do ministério. E você está pensando que vai atrair mais, vai chamar mais? Vai nada, irmão, vai nada. Vai nada. Eu digo para você, vai nessas igrejas mundanas aí que não tem doutrina, vai lá para você ver. Vai lá ver quantas pessoas batizam por ano. Vai lá ver quantas pessoas aceitam Jesus lá nos cultos. Irmão, a coisa está difícil em todo lugar.
A coisa está difícil em todo lugar, a coisa está difícil. Eu já falo o contrário. Eu acho que se a igreja apertar na doutrina, eu acho que a igreja tem mais condições de crescer. A igreja ela tem mais condições de crescer aplicando a doutrina. Aplicando a doutrina, dando ensinamentos. Você vê que quando o missionário Davi Miranda dava aqueles ensinamentos que ele dava lá na sede mundial, nos cultos, você vê como que o povo ia mais na igreja. Por quê? Porque o povo, a Bíblia diz, conhecereis a verdade e ela te libertará. Agora, tem que pregar a doutrina e viver a doutrina, andar na doutrina. Não adianta pregar a doutrina e não viver a doutrina. Tem que pregar e viver. Então, o erro do ministério foi isso aí. Ó. No começo, já era para ter dado uma cortada no Davi Neto. Por quê? Porque ele usa e abusa da diretoria da igreja. Ele chegou a dizer que a doutrina da igreja é um câncer que tem que ser tirado. É um câncer que tem que ser tirado. Você já pensou? Que ele chegar a dizer isso? Quem tem que ser tirado, o câncer que tem que ser tirado é aquele regenere, aquelas luzes, igreja preta, luzes, fumaça. Esse é o câncer que tem que ser tirado de dentro da igreja Deus e Amor. Nós não somos contra o regenere, nós não somos contra o Davi Neto, nós somos contra isso que ele está querendo implantar dentro do ministério. Nós somos contra a igreja preta, a igreja mal iluminada, luzes, fumaça. É claro que nós somos contra. É claro que nós somos contra. 90% dos membros é contra. É contra. Então, gente, ó, a diretoria está de parabéns por ter disciplinado a Leia. Se ela provar que ela é inocente, volta em comunhão novamente. O Davi Neto foi disciplinado porque estava lá naquele clube com a esposa dele lá seminu, né? Os dois lá seminus, lá tomando banho naquela piscina lá. Com certeza a diretoria fez certo ter disciplinado ele, não é? E a melhor coisa que eu acho, irmão, que o Davi Miranda Neto tem que fazer, sabe o que é? A melhor coisa é procurar uma outra igreja para ele. É procurar um outro ministério para ele. Por quê? Porque nós não vamos aceitar as ideias dele. Nós não vamos aceitar. Os membros da igreja, ninguém aceita as ideias dele. Ele mudar também é muito difícil. Ele mudar. Porque ele já acostumou no meio dessas igrejas mundanas. A amizade dele é forte com esses pastores mundanos de outras igrejas mundanas. A amizade dele é forte com esse povo. Ele não vai mudar. Quando vencer a prova do Davi Neto, que eu acho que ele não vai ficar na IPDA. Eu acho que ele não vai ficar. Mas eu acho assim, quando vencer a disciplina dele, a diretoria tinha que chamar ele e dar um aperto nele. E falar assim, vem cá, você está de acordo com a nossa doutrina ou não? Você está de acordo com o nosso regulamento ou não? Se ele disser que não, então, meu irmão, é o seguinte, você trabalha no setor administrativo, no setor financeiro da igreja, né? Que ele trabalha no setor financeiro da igreja. Não, você vai continuar trabalhando no seu setor financeiro. Serviço não tem nada a ver com a obra de Deus. O serviço que ele faz na igreja como gestor financeiro não tem nada a ver com a igreja, com o ministério. Então é o seguinte, lá na sede mundial tem pessoas que trabalham lá que acham que nem crente é. São pessoas de outras igrejas, pessoas que nem crente é. Tudo bem. Uma coisa é a obra de Deus, outra coisa é a empresa. É a empresa Deus e Amor. A igreja é uma empresa. Então você vai continuar trabalhando, mas você não vai exercer cargo nenhum mais dentro da IPDA. Não vai exercer mais cargo nenhum. Aí, gente, acaba essa confusão, acaba esse falatório. Você entendeu? Quando Jonas for tirado do navio, porque o culpado da tempestade no navio era o Jonas. Você vê que desde quando esse Davi Neto entrou na igreja Deus é Amor, a igreja Deus é Amor virou uma tempestade. Desde quando esse sujeito entrou no ministério, você vê que
o ministério, você vê que desde quando ele entrou, logo começou os problemas. Ele indo contra a doutrina da igreja, falando que a doutrina da igreja era uso e costume, falando, né, e querendo mudar a doutrina da igreja. Por que ele não tentou fazer isso quando o missionário era vivo? Por que o Davi Neto, por que você não tentou mudar a doutrina da igreja quando o missionário era vivo? Eu só faço essa pergunta para você. Eu só faço essa pergunta. Por que você não tentou mudar a doutrina quando o missionário era vivo? Você tinha medo dele? Porque você sabia, meu irmão, você sabe né? Você sabe com quem que você ia mexer. Você sabe. Né? Você sabe com quem você ia mexer. Por isso que você não foi doido, maluco, de tentar mudar a doutrina com o missionário Davi Miranda vivo. Você sabe no mato que você tira a lenha. Você sabe. Aí você achou que agora com a sua avó ia ser fácil. Você achou que agora com a morte do missionário ia ser fácil você mudar a doutrina. Mas você se deu mal. Você se deu mal. Por quê? Porque a diretoria bateu o martelo. A doutrina vai continuar. Vai continuar. Então, gente, é isso aí que eu tenho a falar. É isso aí que eu tenho a falar para todos vocês. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Você que não se inscreveu no canal, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo, tá bom? E vamos que vamos. A Igreja Deus e Amor é uma obra, irmãos, é uma obra maravilhosa. O Ministério Pentecostal Deus e Amor é um ministério maravilhoso. É uma igreja respeitada, respeitada. E a gente não pode perder esse respeito. Até o povo de outros ministérios, de outras igrejas, né? Eu vi pessoas, irmãos, eu vi pessoas de outras igrejas, eu vi pessoas da Assembleia de Deus, pessoas de outros ministérios revoltados com o Davi Neto, porque ele quer acabar com a doutrina da igreja. Eu vi pessoas de outros ministérios, pastores, revoltados. Por quê? Porque eles respeitam, eles admiram a igreja. Então, eles sabem que quando eles tinham doutrina, eles sabem que a igreja lá era uma benção, Deus operava, o fogo caía, né? Era aquele poder tremendo dentro da igreja, e eles têm saudade daquela doutrina velha. Muitos lá da Assembleia de Deus, eles têm saudade daquela doutrina antiga. Eles têm saudade. Se eles pudessem, eles voltavam com aquela doutrina antiga. Eles voltavam por quê? Porque aquela deu certo. Aquela deu certo. Então, gente, que Deus tenha misericórdia da nossa igreja, Deus é amor. Que Deus tenha misericórdia. E eu só pergunto uma coisa: por que Davi Neto não tentou mudar a doutrina quando Davi Miranda era vivo? Só isso que eu pergunto. Que Deus abençoe a todos vocês.